Nós estamos de volta com Não É Bem Assim, hoje falando sobre a iniciativa do Governo do Estado, a Secretaria da Cultura do Estado, que é o Diálogos Culturais. Nesse segundo bloco eu recebo o Marcelo Azevedo, que é ativista cultural e delegado nacional da cultura pelo Vale do Caí. É isso mesmo, né, Marcelo? É isso mesmo. Muito obrigada pela presença aqui no programa, para a gente falar dessa atividade que aconteceu aqui em Montenegro, tão importante para a cultura, não é mesmo? Exatamente. Montenegro, por conta justamente de ser uma cidade de referência, né, no campo das artes, no campo da cultura, ela acabou se credenciando para fazer parte de um calendário de 13 diálogos culturais que ocorreram no estado do Rio Grande do Sul, né? E, na verdade, Montenegro também, por conta de ter um histórico, de ter constituído aqui uma unidade da UERGS em parceria com a própria Fundarte, e a UERGS, né, nós sabemos que atua, né, com licenciaturas em diferentes linguagens artísticas. Evidente que esse referencial, todo histórico aqui da cidade e da região, foi importante para a definição da Secretaria de Estado da Cultura no que diz respeito à escolha de Montenegro para sediar o diálogo cultural. Então, Montenegro ser a cidade das artes foi um dos motivos, né? Exatamente. E que diferença faz realmente se discutir a cultura numa cidade que tem esse título? A diferença ela é muito grande, né? A começar pela implicação no que diz respeito à mobilização, né, dos setores que são envolvidos com a comunidade cultural aqui de Montenegro. A gente conseguiu observar que de todas todos os diálogos culturais que ocorreram no estado do Rio Grande do Sul, Montenegro acabou sendo a cidade com o maior quórum, né? Nós tivemos aproximadamente 200 pessoas participando, o que dá, digamos, a real dimensão desta importância, né? Então, é nesses momentos que a gente percebe que, de fato, o título de Cidade das Artes ele não é gratuito, né? Quer dizer, ele é bastante oportuno e é coerente com essa tradição, de surgimento cada vez mais crescentes, né, de agentes culturais, não só aqui da cidade, mas também da região do Vale do Caí. É importante que se diga que a região ela possui um potencial artístico-cultural muito intenso e de organização também muito bem constituído, né? E o que é o Diálogos Culturais, né? A gente vem falando, mas talvez não tenha ficado muito clara essa questão de discussão. Assim, o que se propõe, né? Como é o processo mesmo? Acontece em várias cidades, né? Por que isso acontece também? Os diálogos culturais eles surgiram em 2011. À época ele era subordinado à Diretoria de Cidadania e Diversidade Cultural, onde eu estava, né, na condição de diretor daquele departamento da SEDAC. Aliás, o primeiro departamento, né, dentro de uma estrutura organizacional de uma Secretaria de Estado da Cultura que trabalha com as questões da promoção da fruição, da produção de bens culturais e também, né, da democratização do debate público sobre as políticas culturais no estado do Rio Grande do Sul. Então, tendo em vista essa origem, surgem os diálogos culturais como um instrumento que na realidade ele procura promover o diálogo com a comunidade cultural do nosso estado, para que justamente a partir da lógica dos interesses da nossa sociedade civil, haja um tensionamento permanente sobre a elaboração e sobre a execução das políticas culturais em curso no estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, precisávamos ter um elemento participativo, né, um elemento que pudesse congregar os diferentes setores que representam também as diferentes regiões do nosso estado nesse processo de elaboração dessas políticas. Portanto, surge o diálogo cultural em 2011 e é uma prática que ela demonstrou ser bastante positiva, né? Quer dizer, logo na primeira edição em 2011, nós tivemos mais de 2.500 pessoas participando em todo o estado do Rio Grande do Sul. Tivemos uma conferência extraordinária na cidade de Santa Maria em 30 de abril de 2011, né? E a partir daquele processo se desenhou, e aí é por isso da importância também da tua pergunta, então se desenhou todo o plano estadual de cultura, né? O sistema estadual de cultura, assim como também o papel dos colegiados setoriais de cultura, né? Que são os espaços nos quais os setores se sentem representados para debaterem e demandarem essas políticas culturais às quais eu me referi anteriormente, né? Então,
Dentro dos colegiados setoriais, por exemplo, nós temos ali a representação do circo, a representação da dança, a representação das culturas populares, de inúmeros segmentos da cultura do nosso estado. Esse processo ele acabou se desdobrando, né, quer dizer, nas edições seguintes, e os diálogos culturais eles se mantêm como um instrumento importante de promoção desse espaço poroso, né, do debate do Estado com os setores organizados da nossa cultura. E é evidente que isso tem trazido avanços importantes, né, porque para além da Secretaria de Estado da Cultura, ela tem uma diretriz de política cultural em curso, né, e que ela está colocando em prática, e a gente percebe com muito bons resultados. Nós temos também a orientação que vem da sociedade civil, que vem da comunidade cultural, e essa orientação, em boa parte, ela balizou, digamos, a parte significativa das ações que a Secretaria vem tendo praticamente nos últimos 4 anos aqui no Rio Grande do Sul. Durante esses encontros, esses debates, as demandas locais, elas são priorizadas, quer dizer, cada cidade tem uma realidade diferente de outra, né? Embora todas queiram falar de arte, queiram falar de cultura. Essas demandas locais, essas características de cada cidade, é levada para o Estado, é respeitada? Como é que isso, de repente, se encaixa dentro dessa toda discussão aí? Então, na realidade, a gente tem, né, um apontamento de uma série de contribuições que são feitas. Essas contribuições, elas permanentemente são acolhidas, né, quer dizer, pela comissão organizadora dos diálogos culturais, e é evidente que dentro, digamos, da organização interna, tanto orçamentária quanto também de infraestrutura da própria Secretaria, essas demandas elas são levadas em conta para uma posterior execução. Agora é importante que a gente diga que a realidade da comunidade cultural do estado do Rio Grande do Sul, não que ela seja algo homogêneo, né, ou talvez até mesmo pasteurizado, né? A gente percebe que sim, há características muito específicas de região a região, de segmento a segmento, existem demandas muito pontuais que são apontadas, enfim, pelos fazedores de cultura do estado do Rio Grande do Sul, mas também nós temos demandas que são demandas universais, né? Basta a gente dizer o seguinte, que quando o secretário de Cultura Assis Brasil, né, assumiu a secretaria em 2011, né, quer dizer, nós tínhamos um conjunto ali de reivindicações históricas que elas eram praticamente as mesmas, independente da região das quais elas tinham origem, né? Eu cito aqui o exemplo da qualificação e capacitação de projetos para editais públicos, para editais privados, que é uma demanda, aliás, que ainda permanece com uma certa carência de atendimento. É verdade que se avançou muito para dentro dos editais públicos, que a própria SEDAC, o Ministério da Cultura, tem proposto enquanto instrumento de democratização do recurso público na área da cultura no país e no Rio Grande do Sul, mas é verdade também que a SEDAC, né, a Secretaria de Estado da Cultura, viu o seu departamento da Economia da Cultura, o departamento da Cidadania e Diversidade Cultural, o departamento Artístico-Cultural, tem tido uma preocupação de trabalhar essas qualificações permanentemente para dentro dos seus editais, né? Eu, particularmente, tenho acompanhado, inclusive enquanto avaliador de alguns editais que a Secretaria tem proposto para o conjunto da comunidade cultural, e tem percebido essa ação concreta se dando, né? Quer dizer, uma série de agentes culturais, artistas, enfim, gestores públicos, né, que adentram a esses processos seletivos, que eles acabam qualificando significativamente as suas propostas, o que é um grande avanço, né? Então eu diria que essas, enfim, reivindicações que saem do interior do estado, elas têm tanto um caráter mais específico quanto também universal, né? E têm sido atendidas em boa parte, em boa medida, pelas políticas culturais em curso, né, no nosso estado no último período. Nesse encontro que aconteceu aqui em Montenegro, tu falaste antes que foi um dos maiores coros que teve aqui já nessas edições do Diálogos, né? E a participação realmente foi de debate, foi um depoimento empírico até mesmo, né, de quem participou lá. Foi teve participação da comunidade, a região aqui discutiu realmente a cultura? Na realidade, tanto discutiu que eu diria que foi um dos diálogos, ou talvez o diálogo com maior tempo de duração, né? Basta nós dizermos que ele iniciou às 7h30 da noite, né, às 19h30,
e foi terminar por volta de 22h30 da noite, ou seja, foram 3 horas. Dessas 3 horas de duração do evento, boa parte, eu diria 1h30 aproximadamente, foi reservada para colocações da plenária, né? Ou seja, nós tivemos, portanto, um debate, eu diria assim, bastante dinâmico, né? As pessoas realmente querendo se colocar, querendo se propor a fazer o debate sobre a importância da cultura aqui para a cidade de Montenegro, que abriga uma unidade da UERGS, né, como eu citei anteriormente, com a importância que tem esse evento desde a sua constituição, na inauguração do processo da própria UERGS aqui em Montenegro. E cito a UERGS porque, aliás, foi uma das principais questões, né, que surgiram no debate, e por conta disso foi constituída uma mesa, né, para que a gente pudesse justamente construir uma opinião da plenária sobre o papel da universidade aqui para Montenegro, a região do Vale do Caí. E, enfim, né, quer dizer, daria para a gente dizer que foi bastante satisfatório o processo nesse âmbito, né? As pessoas se propuseram a vir debater e, de fato, vieram debater, né? E a gente percebeu, pelos olhares, né, dos representantes da Secretaria de Estado da Cultura que vieram aqui coordenar o processo, que houve, enfim, né, a opinião deles é de que Montenegro se destacou por conta disso, né? As pessoas vieram imbuídas com a preocupação de fato, não só de representar o seu setor na cultura, mas de demandar questões que sejam o mais coletivas possíveis, né, para a nossa comunidade cultural aqui da região. E a partir desses debates, quais são os resultados que se esperam? É realmente uma valorização maior, de repente, da cultura, não ser vista só como aquela atividade de lazer, mas também como de aprendizagem, de cultura mesmo, né, de conhecimento? Costuma-se dizer, né, que a cultura, para alguns gestores, acaba se transformando na cereja do bolo, né? Ou seja, né, o gestor público muitas vezes tem uma obra para ser inaugurada, tem um grande hospital, um posto de saúde, e lá pelas tantas o artista, né, o fazedor de cultura é convidado para justamente, às vezes até de forma voluntária e gratuita, né, que acaba depreciando a sua própria condição, a fazer uma apresentação, né, artística, seja ela de que linguagem for, coroando, vamos colocar dessa maneira, todo o processo de inauguração de uma obra pública, né? Então, a gente percebe que houve uma mudança significativa de 4 anos para cá, inclusive do ponto de vista do paradigma de política cultural que se entende, né, como necessário para justamente incorporar todos os agentes culturais num processo dinâmico, num processo de financiamento crescente e permanente dos setores da cultura nas diferentes cadeias produtivas, né, para que a gente saia desse paradigma da cultura como cereja do bolo. Eu diria que, de prático, nós tivemos uma constatação nos últimos 4 anos aqui na região do Vale do Caí, somente na política dos pontos de cultura, que os pontos de cultura são entidades da sociedade civil organizada que são financiadas com recursos do Ministério da Cultura e da própria Secretaria de Estado da Cultura, e que trabalham a partir das suas manifestações artísticas culturais, enfim, a produção, circulação e democratização desse fazer cultural para amplos setores da cultura, né? Por meio de oficinas, por meio de capacitações. Há propostas muito interessantes no estado do Rio Grande do Sul. No último edital que nós tivemos, que é um edital de 2011, nós tivemos 78 iniciativas contempladas no estado do Rio Grande do Sul, num valor aproximado, eu diria assim, de cerca de 10 milhões de reais, né? Somente essas 78 iniciativas. Agora nós estamos tendo outras 78 iniciativas sendo contempladas num próximo edital, com um valor aproximado também de 10 milhões, ou seja, nós temos cerca de 20 milhões de reais para contemplar 156 novos pontos de cultura, que são entidades da sociedade civil organizada, ONGs, cooperativas, associações de bairros, sindicatos, que vão atuar numa relação permanente de comprometimento com o desenvolvimento socioeconômico das suas comunidades. Aqui na região do Vale do Caí, nós tivemos já no primeiro edital 6 entidades contempladas, perfazendo um total de cerca de 850 mil reais.
somente para estas entidades. Para que a gente compare isso em termos orçamentários, isso corresponde a mais ou menos 1/3 do recurso que a Secretaria de Estado da Cultura tinha no ano de 2010 para ações finalísticas em todo o Estado, né? Ou seja, a conta que se fazia mais ou menos em 2010 é que toda a Secretaria de Estado da Cultura, com seu orçamento de 0,07% do total do orçamento público do Estado destinado para políticas culturais, tinha cerca de 3.500.000 reais para ações finalísticas em todo o Rio Grande do Sul. Convenhamos que nós temos municípios gaúchos que aplicam isso em um ano, né? Quer dizer, então nós saímos de um patamar, e aí eu estou fazendo uma comparação de uma relação que era estadualizada com uma relação aqui regional de uma única ação, porque eu não estou falando da modernização de bibliotecas, que aqui em Montenegro, na nossa Biblioteca Pública Municipal, acabou nos contemplando, né? Também um edital de 2011 com valor de R$55.000, né? Quer dizer, para a modernização do nosso espaço da biblioteca. Nós tivemos projetos financiados pela LIC, né? Nós tivemos projetos contemplados pelo FAC, ou seja, no total de valores que estão sendo investidos aqui na região do Vale do Caí, nós temos algo em torno de R$2,5 milhões somente na área da cultura, né? Isso em 4 anos de governo, né? Ou seja, há, digamos, uma mudança plausível, né? E uma mudança de paradigma também da relação da área da cultura, que rompe, né, com esse paradigma que tu muito bem trouxestes, da cultura enquanto cereja do bolo, né? Quer dizer, nós não queremos que a cultura seja somente uma cereja do bolo, porque ela é uma política que pode estar numa relação transversalizada com as demais políticas de governo, sejam da esfera governamental ou também sejam das ações não governamentais. Cada vez mais a cultura faça parte da vida das pessoas. Com certeza. Muito obrigada, Marcelo, pela presença aqui no programa. A gente pode entender mais sobre os diálogos culturais e sobre a cultura mesmo, né? Muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço a participação. Obrigada. O programa não é bem assim de hoje, então fica por aqui. A gente se vê na próxima terça-feira.